Olá pessoal, mais um vídeo sobre geometria analítica aqui no canal. Vamos aprender como é que calcula a distância de um ponto a uma reta. Então vamos fazer isso resolvendo um problema. É esse aqui, ó. Calcule a distância do ponto 3,1 à reta x mais 2y igual a 3. Então, em problemas de geometria, é sempre bom você começar fazendo um desenho para você entender o que está acontecendo. Não precisa ser um desenho muito bem feito. Aqui eu quero fazer um desenho, não precisa ser preciso, só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então eu vou marcar esse ponto aqui, esse é o ponto 3,1 e essa aqui é a minha reta x mais 2y igual a 3, tá? Então, eu quero a distância do ponto P à reta. O que seria a distância do ponto P à reta? Seria o caminho mais curto para sair de P e chegar até a reta. Por exemplo, se esse P fosse você e essa reta fosse uma rodovia, como é que você faz para chegar na rodovia? Você chega pelo caminho mais curto, ou seja, você pega uma perpendicular à reta, certo? Então, olha só, a distância de P até essa reta vai ser a distância desse ponto P até um ponto Q aqui, tá? Esse ponto Q é a interseção da reta, essa reta que eu quero, reta x mais 2y igual a 3, com a reta que é perpendicular a essa reta e que passa por P, aqui. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é encontrar a equação dessa reta, depois fazer a interseção dessa reta com essa reta, encontrar o ponto P e depois calcular a distância do ponto P até o ponto Q, tá bom? Esse aqui é o nosso roteiro. Então, primeiro passo, eu preciso de encontrar uma reta que seja perpendicular a essa reta aqui, ó. Então, qual seria uma reta que é perpendicular? Eu quero uma reta que é perpendicular a essa aí. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Para encontrar uma reta perpendicular a essa, basta você pegar e colocar menos 2x mais y aqui. Olha, então, o que eu fiz aqui? Eu só troquei o coeficiente de y, que era 2, eu passei para cá. Passou a ser o coeficiente de x, só que eu troquei o sinal. E o coeficiente de x, que é 1, passa a ser o coeficiente de y, tá? É assim que eu encontro uma reta perpendicular, tá? Agora, claro que essa é perpendicular, por quê? Porque nós já vimos que se eu pegar 1 vezes menos 2 e somar com 2 vezes 1, isso dá 0, tá? Essa aqui é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Tudo isso está feito no vídeo anterior. Agora, isso aqui é o seguinte, eu tenho essa reta e agora falta descobrir quem é esse C aqui, tá? Eu já sei que essa reta aqui é sempre perpendicular a essa, mas agora eu quero uma reta que passa por P, certo? Então eu vou usar o ponto P para descobrir quem é o número C aqui. Então eu vou trocar o x por 3, vou trocar o y por 1. Então vai ficar como aqui? Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1 igual a C. Então C é menos 5, certo? Então, olha só. Encontrei aqui a minha reta. É menos 2x mais y igual a menos 5. Essa aqui é a reta que é perpendicular a essa aqui e que passa por P. Então, o que eu preciso fazer? Preciso encontrar a interseção dessas duas retas. Então, eu preciso resolver esse sistema 2 por 2 aqui.
Então, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, para resolver esse sistema agora, eu vou multiplicar a segunda equação, a primeira equação por 2 e somar com a segunda. Então, 2 vezes x, 2x menos 2x, cancela. 2 vezes 2y, 4y mais y, 5y. E aqui fica 2 vezes 3, 6. 6 somado com 1 menos 5 dá 1. Portanto, aqui o y é 1 sobre 5. Agora eu preciso encontrar o x. Então, para encontrar o x, eu vou usar essa primeira equação. Aqui, vou trocar. Vou isolar o x aqui. Já vou trocar direto o y pelo valor encontrado, que é 1/5. Então, x é igual a 3 menos 2/5. Então, o x é igual a 3 vezes 5, 15, menos 2, 13 sobre 5. Certo. Eu encontrei o ponto Q, não foi? Olha, eu encontrei o ponto Q. Aqui, esse ponto Q que eu estava buscando foi encontrado, que é a interseção das duas retas. Então, ele possui coordenadas 13 sobre 5 e 1 sobre 5. E o ponto P tem coordenadas 3, 1. Então, o que eu preciso fazer? Olha, então, a distância, eu vou escrever assim, ó, a distância do ponto P até a minha reta. Deixa eu dar um nome para essa reta aqui. Até a reta pedida, né? Essa reta dada. A distância do ponto P até essa reta, que eu estou chamando de R agora. Eu vou escrever assim, distância de P até a reta R, tá? Distância de P até a reta R. Isso vai ser a distância do ponto P até o ponto Q, conforme o nosso desenho aqui, ó. Distância do ponto P até a reta, a distância de ponto P até o ponto Q. Certo? Agora, então, isso aqui vai ser o seguinte, basta eu calcular a distância de P até Q. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Isso, gente, é simplesmente o teorema de Pitágoras, tá? Cálculo da distância entre dois pontos. Vai ser... Temos um vídeo também sobre isso, tá? O link está aparecendo agora na tela. Se você não viu, corre lá e olha. Então, como é que eu faço? Eu faço 3 menos 13 sobre 5 ao quadrado mais 1 menos 1 sobre 5 ao quadrado. Certo? Então, veja. Essa distância ao quadrado vai ser 3 vezes 5, 15. 15 menos 13 é 2. Fica 2 sobre 5 ao quadrado mais 1 vezes 5, 5 menos 1 é 4 sobre 5 ao quadrado. Isso aqui é 4 sobre 25 mais 16 sobre 25. Então, a distância de P até Q ao quadrado fica assim. Se eu conservar os denominadores aqui e somar os numeradores, eu tenho 20 sobre 25. Se eu dividir numerador e denominador por 5, eu tenho 4 sobre 5. Portanto, ó, a distância de P até Q vai ser a raiz quadrada de 4 sobre 5. Isso aqui é raiz de 4 é 2, raiz de 5 embaixo. E como é de costume, nós racionalizamos essa expressão para ficar com essa resposta aqui, tá? Então, portanto, a distância do ponto até a reta é 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Muito bem, então encontramos a distância do ponto P até a reta R.
Existe também uma fórmula, de maneira geral, para você encontrar essa distância, tá? Então, olha só, vamos agora escrever aqui de forma geral. Seguinte, olha. Se você tiver aqui um ponto, digamos, um ponto P de coordenadas x0 e y0, e tiver uma reta com a equação ax mais by igual a c, então existe uma fórmula para você encontrar a distância entre o ponto e a reta. É simplesmente assim, ó, ax0 mais by0 menos c, tudo isso em módulo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, isso aqui, essa fórmula aqui, te dá a distância do ponto até uma reta qualquer. Vamos aplicar essa fórmula aqui para a gente ver o que acontece? Olha, vamos aplicar aqui. Então, eu vou trocar o meu A por... vamos lembrar aqui, ó. O nosso exemplo dado, o ponto tem coordenadas 3, 1 e a reta é essa aqui, ó. X mais 2y igual a 3. Então, o A é 1 vezes x0 é 3 mais o B é 2 vezes y0 é 1 menos o C, que é 3. Então, troco o C por 3, tudo isso dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O A é 1, B é 2. Então, isso aqui fica 1 vezes 3, 3, mais 2, 5. 5 menos 3 é 2, tá? Então, fica aqui, ó, 2... módulo de 2 sobre raiz de 5, mas o módulo de 2 é 2, certo? Então, 2 sobre raiz de 5, e se eu racionalizar igual eu fiz aqui, fica 2 raiz de 5 sobre 5. Mesma resposta, não é? Aí você pode me perguntar, mas por que você não ensinou logo essa fórmula no começo? Gente, fórmulas são importantes, mas nunca é bom você ficar refém dela sem entender como ela funciona, tá? Esse processo que a gente fez aqui, olha, de pegar aqui todo esse processo que a gente fez de construir a reta perpendicular, achar a interseção e calcular a distância, esse mesmo processo, se feito para esse ponto qualquer e essa reta qualquer, se você fizer esse mesmo processo, você vai conseguir chegar nessa fórmula, tá? Tá certo? Mas de todo modo, se você não tem a fórmula, você esqueceu, você não lembra, você pode sempre usar os conceitos e calcular a distância do ponto até a reta. O importante aqui é que você não simplesmente memorize uma fórmula, tá? E aplique ela sem entender como ela funciona, tá? Às vezes o procedimento que você usa para resolver um problema é muito mais importante, tá certo? Então valeu, um abraço.